Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos sobre o Sermão da Montanha, o discurso mais importante de Jesus na Bíblia. Eu vou ler resumidamente do que se trata esse sermão e acredito que ele seja muito importante para conseguir viver uma vida cristã no momento em que estamos agora. Jesus deixa vários ensinamentos valiosos que valem a pena ser estudados. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Nesse capítulo, Jesus já estava ensinando. O capítulo anterior, capítulo 4, é o capítulo em que Jesus é batizado e recolhe alguns discípulos. Nesse capítulo, ele já tem algumas multidões que o acompanham e ele se senta em uma região montanhosa, alguns chamam de Sermão do Monte, outros Sermão da Montanha, e começa a dar os seus ensinamentos. No versículo 1 ao versículo 12 de Mateus 5, ele fala sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, na verdade, o bem-aventurado é aquele que é abençoado. Então ele fala que são bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que se esvaziam, o seu espírito para receber o ensinamento de Jesus. Ele também fala que são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, aqueles que não brigam entre si, aqueles que são calmos, tranquilos. Ele fala também que são bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. São bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. São bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Os puros de coração, que verão a Deus. Os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E os que são perseguidos por seguirem a Jesus. Ele diz para eles se alegrarem, pois grande é a sua recompensa no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas anteriores. Então, nesse primeiro trecho, de 1 ao 12, Jesus faz promessas para essas pessoas, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, e ele diz o que acontecerá com eles. Logo em seguida, Jesus fala, entre os versículos 13 e 16, que nós somos o sal da terra e que se ele perde o sabor, nada mais serve. E diz que não se acende uma luz e põe embaixo do alqueire, é como se fosse um móvel antigo. A luz se acende e se põe no candelabro para que ela brilhe e ilumine a todos. Ele diz para fazermos brilhar a nossa luz, para que vendo nossas boas obras, as pessoas possam glorificar o Pai que está nos céus. Então aqui Jesus fala para lembrarmos da nossa luz, para lembrarmos do nosso sabor, o sal, o sabor da vida, a alegria, a luz, porque vendo a nossa luz e o nosso sabor, as pessoas verão quanto Deus é grande. Então ele fala também que não veio, dentre os versículos 17 e 19, que não veio destruir a lei, e sim cumpri-la. E ele fala que até que passem céus e terra, nenhuma vírgula será omitida da lei, até que tudo se cumpra. E ele fala também sobre esses mandamentos, que qualquer um que violar esses e ensinar outros a fazer o mesmo, vai ser chamado menor no reino dos céus, e quem praticar e ensinar será chamado grande no reino. Portanto, devemos seguir tudo que ele nos fala aqui, pois o Sermão da Montanha nada mais é do que uma legislação para o reino dos céus, as leis que serão seguidas no reino dos céus. Então ele segue dizendo para que não xinguemos ou teremos raiva dos nossos irmãos, porque assim estaremos respondendo ao tribunal. Se formos adorar o Senhor e nos lembrarmos que temos uma rixa com o nosso irmão, para largar a oferta e irmos nos reconciliar com ele. Ele também fala para assumir uma atitude conciliadora com o nosso adversário o quanto antes, para não sermos jogados na prisão, e de lá não sairemos até pagarmos o último centavo. Ele fala sobre não cometer adultério, dizendo que mesmo se pensarmos em cometer adultério, já estaremos adulterando. E ele fala essa parte muito interessante: se o olho ou mão te faz pecar, para arrancar e jogar fora. Isso não é sentido literal. Ele está falando sobre os estímulos. Por exemplo, se você tem um estímulo, um gatilho que te faz pensar em adulterar, que te faz pensar em pecar,
corta esse estímulo, corta esse gatilho, porque é melhor perder um dos seus membros do que te faz pecar do que perder todo o seu corpo. É melhor perder um daquele prazer, por exemplo, uma pessoa que quando bebe álcool começa a ter esses pensamentos libidinosos com outra pessoa que é comprometida. Então, arranca a mão, não bebe. Corta esse estímulo, porque é melhor você sofrer por não beber do que beber e ficar pensando coisas libidinosas com outra pessoa que é comprometida. É mais ou menos nessa linha. Ele fala também aqui sobre a importância do compromisso e do casamento, que anteriormente aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Essa era a lei de Moisés. Mas Jesus fala aqui que ao menos que o motivo do repúdio seja por imoralidade sexual, ou por prostituição, ou por traição, quem repudiar sua mulher fará com que ela se torne adúltera. Ou seja, o compromisso conjugal ele é sagrado e é eterno. Ele fala também para não jurar em hipótese nenhuma, para ser o seu sim, sim e o seu não, não. Porque tudo que passar disso vem do maligno. Quando alguém fala, eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado, geralmente é uma pessoa que está tentando se justificar, está tentando usar uma astúcia ali para convencer a pessoa. Então, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Ele disse também que anteriormente, na lei, estava escrito olho por olho e dente por dente. Só que ele diz para, em vez disso, oferecer a outra face naquele que te bate. E se alguém tirar sua túnica, deixa também que leve a sua capa, as suas vestes. E se te obrigarem a andar 1 milha, andar com ele 2 milhas. Esse é o ensinamento mais delicado de seguir, eu acredito, na minha concepção. Porque nós temos essa sede de vingança. A gente, quando se magoa com alguém, quer que o outro sofra, né? E Jesus aqui tá falando que não. Se alguém te fizer mal, oferece outra face também, sabe? Se quer levar uma coisa, alguém vai te assaltar. Aí pega o seu celular, fala, não, leva aqui também a bolsa. Pode parecer um pouco polêmico. E particularmente para mim é o ensinamento mais delicado de se pôr em prática. Mas sigamos aqui, porque faz parte da legislação do reino, né? E aqui ele fala também para dar a quem te pede e para não voltar as costas a quem te pede emprestado. E ele diz para amar os nossos inimigos e para orar pelos que nos perseguem. Porque Deus faz nascer o sol para justos e injustos. E que se amarmos só aquele que nos amam, que recompensa a gente tem? Né? Muitas pessoas fazem o mesmo, pessoas que na época ele coloca aqui como publicanos e gentios, porque na época eram as pessoas que os judeus tinham mais rixa e ele estava falando para os judeus. Então ele fala, publicanos e gentios fazem a mesma coisa. Então ele fala que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Né? Não simplesmente amar e gostar daqueles que gostam da gente, não simplesmente saudar e abraçar aqueles que são da nossa igreja, mas também amar, encontrar o amor naquele que é diferente, naquele que a gente considera como inimigo, como renegado. Né? Não significa necessariamente conviver com essa pessoa, ser melhor amiga, mas amar simplesmente por saber que ele também é um filho de Deus, porque Deus faz cair o sol também sobre a cabeça dele, e não só sobre a nossa cabeça, e nós não sabemos de tudo. Às vezes aqueles que parecem ser os nossos inimigos, na verdade têm também as suas questões, têm também as suas dores. Então, para terminar aqui esse estudo do capítulo 5 do Sermão da Montanha, me chama a atenção nas bem-aventuranças a inclusão dos sofredores. E o que seria um pobre de espírito? Né? Aquele que mesmo pensando ter conhecimento se esvazia para receber os ensinamentos de Jesus. O mestre também levanta a nossa autoestima e dá um basta na depressão quando ele fala, brilhe a vossa luz. Ele não abole a lei, mas atualiza ela. E o mais desafiador, como eu comentei nesse caso, é oferecer a outra face e procurar não se vingar, pagar o mal com oração pelos que nos perseguem. E como eu comentei, a parte de arrancar o olho e a mão não é exatamente literal. É como cortar os estímulos, os gatilhos que fazem pensar em pecar. Ele fala sobre a lealdade ao casamento e mesmo ao dar o divórcio, um cônjuge continua pertencendo ao outro, eles estão ligados energeticamente. Nós devemos assumir uma atitude conciliadora com nossos adversários. Acho que esse seria o pilar central ou o ensinamento mais desafiador de ser colocado em prática. Bom, foi isso. Esse foi o estudo do capítulo 5 de Mateus.
Nos vemos no próximo vídeo.